A de vocês é totalmente enraizada na crença de um homem que morreu. Desculpa. Mas está vivo. Você pode não crer. Você não pode crer. Tudo bem. Mas assim, ok. que aliança? Quando eu falo de vaidade com vocês, qual que é a maior expressão da vaidade? É quando eu debocho. Quando eu debocho de alguém, do que ela diz, ou do que ela pensa, do que ela sente. Significa que eu estou dizendo assim: o que eu penso é absoluto, o que eu sinto é absoluto, e você, o que você pensa, o que você sente, é uma piada. Quando eu falo para vocês sempre que eu respeito muito o povo judeu, porque Jesus, foi judeu, porque a promessa da redenção humana veio dos judeus, né? Deus escolheu Abraão e Abraão escolheu a Deus. E a promessa veio então a partir disso. É fato. Mas eu também não posso esconder a vaidade. O judeu se tornou extremamente vaidoso. E sim, ele matou o Messias, assim como ele matava os profetas, que eram profetas de Deus. E depois julgou, como até hoje julga, ser tão conhecedor da plenitude do que Deus é, ao ponto que ele sabe mais sobre Deus do que qualquer outra pessoa, inclusive aquelas que conhecem profundamente e até mais que muitos deles. Tudo que contraria ele é uma ameaça, é tolice. E aí você vê, por exemplo, desde Jesus, né? Eles escravos do Império Romano, mas maior que a ameaça romana no coração de um vaidoso, no caso os judeus da época, foi um judeu que falou de amor e quis perdoar e provou com milagres comprovados historicamente, inclusive de sua ressurreição por aqueles que nem seguiam ele, como Flávio Josefo, por exemplo, e outros que confirmam a ressurreição de Jesus. Mas eles ficaram tão cegos na sua vaidade que assim como eles mataram os profetas que eram de Deus, homens de Deus, inclusive está na Torá, está na Tanar, né? Dizem seguir esse mesmo profeta que eles matavam e mataram por se sentir mais... Porque tão vaidosos que eles não queriam ser contrariados nem pelo próprio Deus, já que um profeta era a voz de Deus para eles. Essa vaidade continua cegando, né? E aí vem o deboche, e aí vem outras coisas também. A gente pode ter todo tipo de discordância. Eu, por exemplo, eu tenho uma discordância com o judaísmo, falando da ideia, não com os judeus. E judeu é o indivíduo, ok? Estou falando do conceito, da ideia. O judaísmo, eu acho sim, creio como a Bíblia fala, que além de matar o Messias, eles não ter mais como reconhecer quem será o Messias. Isso é uma grande prova para aqueles que querem a verdade, já que o livro das genealogias se perdeu em 70 depois de Cristo, na queima do templo. A própria Bíblia diz que o anticristo sentará no trono em Israel, ou seja, terá o apoio deles, porque eles já estão esperando o Messias que não virá mais, a não ser pela segunda vez, para buscar aqueles que creem no teu nome, segundo o cristianismo. E é o que eu creio e é a verdade para mim. Mas eu nunca vou debochar de um judeu que descrê absolutamente que o Messias ainda virá. Ainda que, para mim, ele está sendo cego de não ver historicamente, ok? E é que nem, por exemplo, eu não concordo que o Islã é divino em hipótese nenhuma, mas eu não posso debochar da cara de um muçulmano que acredita nisso e ele, com todo respeito, se expõe, conversa, como eu gravo vários vídeos aqui falando, né? Absolutamente, assim, mostro os vídeos e falo, é por isso que eu não creio que o Islã é divino. Porém, eu respeito e tenho pessoas aqui, inclusive tem pessoas que me seguem aqui, né? Simplesmente para ver o que eu vou escrever, se eu vou falar alguma coisa de ofensa ao indivíduo. E nunca vou encontrar, se Deus quiser. Por quê? Porque eu respeito as pessoas, mas as ideias a gente pode discordar. Somente numa ditadura religiosa que eu não poderia discordar daquela ideia. Então, eu não posso debochar
de uma pessoa que pensa, tipo, um muçulmano, né? Que nesses dias eu vi lá, mandaram uma notícia para mim, falando de meninas muçulmanas que foram tratadas com desrespeito porque estavam com hijab. Eu reprovo, fiz vídeo aqui reprovando, porque isso é imbecilidade. As pessoas têm que respeitar as outras, né? E as escolhas das outras, e nunca debochar das escolhas dela, porque a pessoa acredita naquilo. Não é porque eu não acredito que eu tenho que tratar com deboche, né? Isso eu respeito. Porque a vaidade, ela faz com que nós sejamos arrogantes. E a arrogância precede a ruína, né? Então, quando a gente olha hoje, eu vejo uma cena dessa, depois eu estava assistindo esse podcast, no final ele até se desculpa, me perdoa e tal, mas já manifestou a realidade, a verdade, que não significa que todos são. Eu conheço rabinos, por exemplo, que conversam comigo assim, eu coloco meu ponto, ele coloca o ponto dele, não tem uma elevação de tom, né? Porque eu também quero aprender também, né? Eu tenho irmãos muçulmanos que a gente senta, assiste futebol, dá risada, conversa, né? Fala de coisas, diferenciamos das religiões, eu não acredito mesmo por A mais B, mas não discutimos. Porque ele sabe de onde eu vim, eu também sei de onde ele veio, e a gente sabe, né? Ele sempre fala, eu escolhi acreditar nisso, então eu respeito, né? Mas debochar, nunca deboche ninguém, nunca dê risada daquilo que as pessoas acreditam. Respeite o que elas acreditam. Respeite a escolha dessas pessoas. Isso é sinal de nobreza. Se você não consegue fazer isso, é sinal que você é extremamente perdido. E sabe, numa caverna extremamente sem saída, apenas com fissuras, que você vai ter que se esfolar bastante para deixá-la, chamada caverna da vaidade. Salomão diz, tudo é vaidade? Sim, vivemos num mundo que tudo é vaidade. Mas a gente pode escolher. E o respeito pelo outro é a forma mais eficaz para que a gente consiga abandonar a vaidade.